Boa tarde, pessoal. Esse vídeo aqui que eu vou colocar vai ser para discutir dois exemplos, dois problemas cuja modelagem matemática recai num exercício bem simples de geometria analítica, mas apesar de simples, eu acho que vale a pena a gente discutir o exercício e principalmente a situações de onde esse exercício pode surgir. Então, eu vou compartilhar a tela aqui para mostrar os slides e o exercício em si. Eu chamei de a mesa de bilhar, mas na verdade são dois problemas, dois contextos diferentes, e um deles vai ser o da mesa de bilhar. Então, eu vou falar primeiro no probleminha que eu chamei a subestação de energia e depois o problema da mesa de bilhar propriamente dito. Então, o primeiro problema consiste no seguinte. Então, imagine que isso aqui é o leito de um rio, tá? Eu construí as margens aqui, paralelos, um pedaço do rio com margens paralelas aqui, e dois pontos, A e B, no leito do rio, tá? Podem representar duas pequenas ilhas, enfim, dois pontos A e B no leito de um rio. E o que a gente quer é encontrar um ponto aqui na margem de onde você vai ter que transmitir energia para os dois pontos. Por exemplo, fazer uma ligação com cabos de energia e transmitir energia para os dois pontos. Tá? Então, na margem aqui, deve ser construída uma subestação de energia que vai atender o ponto A e o ponto B. E a subestação de energia vai ser no ponto P. E o problema é o seguinte, determinar a localização desse ponto P aqui, de modo que a soma das distâncias até A e B seja mínima. Então, esse é o nosso problema. Tá? E agora vamos ver umas configurações, né, desse problema. Eu vou colocar aqui um valor para essa distância aqui do ponto A até essa margem, para a distância do ponto B até a margem e para essa distância horizontal aqui, que vai desde esse ponto aqui, projeção de A, até esse ponto aqui, que é projeção de B. Então, basicamente é o seguinte, ó, aqui ó, no exemplo a gente tem essa distância do ponto A até a margem é 5, a distância do ponto B até a margem é 2, e essa distância na horizontal aqui, desde essa projeção aqui, de A até a projeção de B aqui, vai valer 7. A gente vai acompanhar isso aqui nessa figura. Então, eu fiz aqui várias configurações. Uma delas, colocando o ponto P aqui, antes da projeção de A, e obviamente que a gente já vê que isso daqui não é uma configuração razoável, mas de qualquer modo, só para a gente comparar matematicamente. E aqui no gráfico, nesse outro gráfico, essa curva pontilhada aqui representa o valor da soma das distâncias. Então, para esse ponto que está aqui, a soma dessas distâncias aqui está representada nesse gráfico. Então, esse ponto aqui é o menos 1, que tem aqui a abscissa menos 1, e a soma das distâncias é um valor aqui um pouco maior do que 13. Tá? Então, agora, por exemplo, quando o ponto está localizado bem aqui, na abscissa 0, a soma dessas duas distâncias dá esse valor aqui, correspondente a ordenada desse pontinho aqui, né, que é 12, alguma coisa, digamos 12,3 aproximadamente, e assim por diante. Então, a gente vê aqui que dependendo do ponto que eu tenho, a soma dessas distâncias vai assumindo valores diferentes. A gente está vendo aqui que ela não assumiu o valor ótimo ainda, né? Está aqui num valor entre 11 e 12 agora. Agora aqui um valor um pouco abaixo de 11, aqui um pouco acima de 10, e agora ela chegou no valor ótimo. Mas nós vamos passar adiante e depois nós voltamos para ele, tá? Então, passou de 5 aqui, a gente já começa a aumentar o valor da soma dessas distâncias e deixa de ser o nosso interesse, tá? Então, aqui a gente tem a configuração ótima, que é justamente no ponto aqui na abscissa 5. Na abscissa 5 dá um menor valor, que é um pouquinho abaixo de 10. Tá? Então, esse é um dos problemas. A formulação matemática dele pode ser feita, por exemplo, usando o cálculo 1. Né? Se a gente ainda não viu o cálculo 1, não tem problema. Em algum momento, nós vamos estudar cálculo 1 e a gente vai poder formular aquele problema usando o cálculo 1. Eu não vou focar muito aqui nessa abordagem, porque a gente quer ir para a abordagem de geometria analítica.
Então, abordagem de cálculo 1, por exemplo, eu posso chamar aqui de A, essa distância, B, essa distância, D, essa distância aqui, que no nosso exemplo era 5, aqui 2 e aqui 7. E esse valor x é a incógnita, é o que eu quero resolver. Bem, então eu tenho uma função aqui que a cada x associa a soma das distâncias, né? Ó, essa distância aqui entre o ponto e o outro ponto aqui é a hipotenusa de um triângulo, de lados A e X, né? Então está aqui a distância. E essa outra distância aqui é a hipotenusa de um triângulo de lados B e D menos X. Então está aqui também pela fórmula de Pitágoras, a gente tem. Usando ferramentas de cálculo 1, pode-se resolver esse problema e achar o valor de x. No entanto, o objetivo aqui é resolvê-lo usando geometria analítica. Então, vamos enxergar uma outra maneira de olhar para esse problema, né? Vamos considerar aqui uma outra maneira de olhar para esse problema, que é usando geometria analítica, que é o que nós queremos, tá? E o detalhe aqui, a principal observação que tem que ser feita aqui é o seguinte, que se a gente considerar o simétrico de B em relação a essa reta aqui, que é uma das margens do rio, né? O simétrico de B que eu chamei de B', essa distância de P até B é igual à distância de P até B'. Portanto, a soma das distâncias de P até A e P até B é o mesmo que a distância de P até A e de P até B'. Ou, tanto faz, né? De A até P e de P até B'. Então, agora a gente vai ver de novo algumas configurações e a soma dessas distâncias. E aqui vai ficar bem mais simples de a gente deduzir em que ponto P eu devo colocar aqui a subestação, de modo que a soma das distâncias seja mínima, né? Aqui tem uma configuração, aqui tem uma outra configuração, né? Aqui uma outra. Então, a soma que eu quero minimizar é a soma desses dois segmentos que estão em linha cheia, né? Aqui uma outra, mais uma, e essa aqui é a configuração ótima. Ou seja, quando os três pontos estão alinhados, nós temos a soma mínima, justamente porque se eu tenho P em qualquer outra posição, por exemplo, numa outra posição aqui, essa soma aqui vai ser a soma de dois lados de um triângulo, né? O terceiro lado, que é justamente esse aqui, é o que tem soma menor, né? Porque num triângulo, qualquer lado é menor que a soma dos outros dois, tá? Então, isso aqui é menor ou igual que a soma desses dois aqui. Portanto, em qualquer outra posição, a soma sempre vai ser maior do que nessa posição ótima aqui. Então, o exercício fica muito simples agora, né? Basta encontrar esse ponto P de interseção de A, B' com essa reta, tá? Só que antes de formular isso matematicamente e resolver isso algebricamente, eu vou colocar o outro problema que é o problema da mesa de bilhar. Então, o problema é o seguinte, eu tenho aqui uma mesa de bilhar, a bola branca, que eu quero acertar na bola preta, mas tem uma bola vermelha aqui no meio, então eu não posso dar uma tacada direto da branca em direção à preta. Então, eu vou mirar num ponto aqui da mesa, a branca, para bater aqui e rebater na bola preta. Então, em qual ponto da mesa eu devo mirar aqui a bola branca para ela bater aqui e acertar a bola preta? Em cheio, digamos assim, tá? Então, a gente nota que esse problema vai poder ser resolvido e modelado da mesma maneira que o outro, tá? A resposta vai ser justamente você mirar no simétrico da bola preta em relação a essa borda da mesa. Obviamente que isso na prática você não vai fazer, mas aqui a gente está abordando a questão matemática, né? Então, se você considerar o simétrico desse ponto e mirar nele, vai bater aqui e vai chegar lá na bola preta, tá? Isso, o que está por trás disso são propriedades de reflexão, propriedades de ângulo de reflexão ser igual a ângulo de incidência, algumas propriedades físicas, né? E assim por diante. Mas que também tem a ver com o fato de ser justamente o ponto onde a soma das distâncias é mínima, tá? Então, aqui a gente tem a configuração, né? O ponto que vai dar a resposta. Aqui eu fiz uma animação para a gente só enxergar a bola sendo atingida, né? Agora aqui ela vai ser encaçapada, né? Então tá ali. Então esse é o ponto. Agora sim, nós vamos formular matematicamente os dois problemas, que na verdade é o mesmo modelo matemático, cuja solução vai envolver geometria analítica, tá? Então, tanto para um problema quanto para outro,
a solução vai ser você considerar o simétrico de B, o segmento AB', né? Considerar B' como simétrico de B, o segmento AB' e a interseção desse segmento com essa reta aqui vai ser o ponto procurado, tá? Bem, obviamente que agora é que entra a parte do modelo matemático, né? Vamos colocar ali, então, os pontos A, B, B' e aqueles segmentos num sistema cartesiano e uma posição bem conveniente de considerar os eixos cartesianos é justamente essa, né? Considerar o eixo horizontal, o eixo que vai passar justamente pelo ponto P, o eixo vertical, o eixo que passa pelo ponto A. Tá? O eixo horizontal, considerar o eixo que passa pelo ponto médio de B e B', não pelo ponto P. Vai ser pelo ponto P, como eu tinha dito, mas a princípio eu não conheço o ponto P, então o que eu vou considerar é o eixo horizontal como sendo a mediatriz do segmento B, B'. Então nós temos os pontos A e B. Eu posso considerar então o simétrico de B, B', e esse vai ser o eixo horizontal. Na verdade, o eixo horizontal é aquela semi-reta, aquela reta que é a margem do rio, considerando o primeiro modelo, ou a borda da mesa, tá? Então, o eixo horizontal a gente já tem, que é ou a borda da mesa ou a margem do rio, tá? E que vai acabar sendo a mediatriz do segmento B, B'. Então, tendo tudo isso, agora a gente vai encontrar o ponto X. Bem, então, basicamente, eu tenho que achar a reta que passa por A e B' e intersectar com o eixo das abscissas, tá? Então, a solução é muito simples, né? É uma reta que passa, por exemplo, pelo ponto A e tem um certo coeficiente angular, m, a equação dela é o ponto A maiúsculo, né? De coordenadas abscissa 0 e ordenada A minúsculo. A equação dessa reta é y menos a minúsculo igual a m que multiplica x menos a ordenada, a ordenada aqui, a abscissa, perdão, a abscissa que é 0. Tá? E o m é o coeficiente angular. Quem é esse coeficiente angular? Se nós conhecemos dois pontos pelos quais a reta passa, né, que é o ponto A e o ponto B', o coeficiente angular m pode ser calculado fazendo a diferença das ordenadas, por exemplo, A menos B, sobre a diferença das abscissas, 0 menos D. Tá? Então, está aqui, ó. A menos B, que vai dar A mais B, dividido por 0 menos D, que vai dar menos D. Então, esse sinal do menos D ficou aqui na frente, tá? O A mais B é o mesmo que o A menos o menos B. Então, aqui é o coeficiente angular da reta. Tá? Aqui x menos 0 ficou x, o A está aqui, o A eu passei para o segundo membro, então essa é a equação da reta. E quem é esse ponto x barra aqui que fornece o ponto P, a abscissa do ponto P, cuja ordenada é 0? Esse ponto x barra é o ponto onde justamente a ordenada é 0, onde o y é 0. Então, se trocando o y por 0 aqui e achando o valor de x, é só isolar, olha, isolando aqui x quando o y é 0, você vai ter assim, A mais B sobre dx igual a A. Passa o D multiplicando, vai ficar x igual a D sobre A mais B. Tá certo? E isso, então, resolve o nosso problema. Tá ok?